Bom dia, terceiro colegiais. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero encontrá-los todos com saúde e animados para começar o terceiro bimestre, hein? Então, na aula passada eu dei uma aula ao vivo, na sexta-feira, 8h30. Poucos alunos apareceram, né? Não apareceram muitos alunos. Desta forma, eu vou explicar o conteúdo novamente. O mesmo conteúdo que eu trabalhei ao vivo. Eu dei aula online. Os alunos que compareceram vão ter mais facilidade ainda para fazer atividade. Eu vou explicar tudo novamente. O tema da nossa aula hoje é a ascensão dos regimes totalitários, o nazismo na Alemanha. E começa logo depois da Primeira Guerra Mundial. Logo depois da Primeira Guerra, que acaba a Primeira Guerra Mundial, ocorre o Tratado de Versalhes. E no Tratado de Versalhes, a Alemanha sai humilhada. As sanções que o Tratado de Versalhes decide apenas culpa a Alemanha pela guerra. E a Alemanha, além de sair derrotada da guerra, vai sofrer duras condições impostas pelos outros países que venceram a guerra, principalmente Inglaterra e França. Que sanções foram essas? A Alemanha teve que pagar 123 milhões de marcos de indenização aos países vencedores. Teve que reduzir a sua base militar, perdeu territórios que havia conquistado, como Alsácia e Lorena, e a Alemanha também teve que reduzir não só o exército, mas também a aviação militar. Nos anos de 1920, na República Weimar, que a gente pode dizer vai mal, os alemães vão enfrentar imensas dificuldades econômicas. Só para vocês terem uma ideia, como que estava a situação da Alemanha, uma fatia de pão, aqueles de forma, custava 201 bilhões de marcos. Olha a desvalorização da moeda alemã. Viu, gente? Perceberam? Desemprego muito grande. Por quê? A Alemanha tinha que pagar a dívida, né, que ela tinha com outros países, aquela indenização. Isso daí prejudicou mais ainda a sua economia. Assim, os trabalhadores inconformados vão fazer piquetes, manifestações, greves. E esse grupo começa a ter simpatia com as ideias socialistas. Vai surgir, assim, um partido político, liderado por Rosa Luxemburgo. Só que Rosa Luxemburgo vai liderar uma tentativa de levante comunista na Alemanha. Mas ela vai ser presa e assassinada. Até alguns historiadores acreditam que ela foi assassinada pela SA, que é um grupo, que vocês vão ver depois, que fazia parte do grupo de Hitler, liderado por Adolf Hitler. Certo, gente? Surge em 1919 o Partido Socialista dos Trabalhadores, liderado por Adolf Hitler. Tinha esse nome, Partido Socialista, mas não tinha ideias socialistas. Hitler usou esse termo socialista, na verdade, para atrair os trabalhadores, que era um tema que estava em pauta na época. Na verdade, esse partido vai se chamar Partido Socialista dos Trabalhadores, logo vai mudar para Partido Nazi, que significa nacionalismo, e depois Partido Nazista. Hitler usou esse termo, como eu disse, para atrair a massa trabalhadora. Tal partido passa a ser apoiado pela elite econômica, que tinha muito medo do crescimento do público mais pobre, né? Dos trabalhadores estarem organizados, seguindo as ideias socialistas. Essa elite política e econômica, ela teme muito o crescimento do socialismo na Alemanha, por isso que ela apoia o Partido Nazista, que era anticomunista e antidemocrático. Ocorreu em 1923 o episódio chamado de Putsch da Cervejaria, que foi uma tentativa de golpe dos nazistas contra a República Alemã. O levante, ele ocorreu na cervejaria, por isso que tem esse nome. É o Putsch de Munique. É uma das mais... essa cervejaria onde ocorreu a tentativa, que foi onde eles elaboraram o plano, né, para dar o golpe, é uma cervejaria muito famosa na Alemanha da época. Na ocasião, Hitler teria sinalizado o início da Revolução como um tiro no teto. Só que essa tentativa não deu certo. Hitler vai ser preso por 3 anos. É onde ele vai escrever o livro dele, Mein Kampf, Minha Luta,
que vai estar lá as principais ideias nazistas. Quais eram as principais ideias nazistas? Primeiro, a superioridade da raça alemã, né? Segundo as ideias nazistas, a Alemanha, ela era superior. A raça dela era a raça ariana era superior às outras. Desta forma, como os alemães descenderiam supostamente de uma raça superior aos outros, por isso os alemães teriam o direito de dominar outras raças inferiores, como os judeus, como os eslavos. Vai existir também a ideia do antissemitismo. A ideia é que é uma versão, é contra os judeus, né? A ideia de que os judeus fazem parte de uma raça inferior. Por isso, eles não poderiam corromper a pureza da raça alemã. Então era proibido o casamento entre judeus e alemães, e mesmo ter relações sexuais, porque segundo os alemães, os judeus iam sujar a raça pura alemã. E segundo a teoria nazista, os judeus deveriam ser destruídos, aniquilados. Depois veio o anticomunismo, que as ideias nazistas encaravam o comunismo como uma ameaça à supremacia alemã. Tem também outra ideia defendida pelos nazistas, é o espaço vital, que é o seguinte: assim como então o povo alemão é superior, eles teriam que ter um lugar para desenvolver essa raça superior, né? Essa nação superior. É a defesa então do espaço vital. É o direito da Alemanha de expandir militarmente seus territórios, para inclusive reunir as comunidades alemãs que se encontravam em outros países da Europa. O espaço vital era conquistar uma parte da Europa. Então, gente, em 1924, ocorre a retomada da economia alemã, com a ajuda de capitais ingleses e norte-americanos. Por isso, os nazistas, o Partido Nazista, Hitler, caem no esquecimento. Mas em 1929 vem a crise de superprodução, que nós já estudamos, que é a crise de superprodução que ocorreu nos Estados Unidos, que houve a quebra da Bolsa de Nova York, e como os Estados Unidos tinha comércio com o mundo todo, afetou o mundo todo essa crise, inclusive afetou a Alemanha, certo? E novamente a Alemanha volta a ter uma grande crise econômica, desemprego em massa, falências de muitas indústrias. Por isso, o Partido Nazista vai apoiar nesse momento, aproveitar desse momento para criticar o governo. E aí, nesse mesmo período, vai ter uma votação e o Partido Nazista vai ter maioria no parlamento. Vai conseguir se eleger com maioria no parlamento. Hitler é nomeado chanceler, chefe de governo. 21 de março de 1933, Hitler proclama a criação do Terceiro Reich na Alemanha. As primeiras medidas tomadas pelo Terceiro Reich foi a criação da Gestapo, que era uma polícia política. Era uma polícia que estava, à frente, estava junto com o governo. Fazia tudo que o governo queria, certo? Perseguições aos opositores, cientistas, artistas, até mesmo ex-companheiros de Hitler, que fazia parte da SA. Em 1934, morre o presidente da Alemanha, Wittenberg. Por isso, Hitler assume o poder como Führer, que significa guia, líder. Em 1935, vai iniciar assim a perseguição dos judeus, certo? E Hitler, uma forma de tentar convencer a população da sua política antissemitista, nazista, com todas as ideias nazistas, ele vai usar muito a propaganda. Ele exercia um controle muito grande sobre as instituições educacionais e os meios de comunicação. Inclusive, o chefe da propaganda nazista era Joseph Goebbels. E ele selecionou um bebezinho para representar o bebê ariano ideal. E esse bebezinho saiu, né, na mídia como propaganda nazista. Só que o Goebbels não sabia que esse bebezinho tinha um ancestral judeu. O vô dele era judeu. Olha que coisa, hein? Em 1935 isso. Então, gente, no seu governo, Hitler foi responsável pelo Holocausto dos judeus, que sob o comando do Partido Nazista, Hitler vai exterminar 6 milhões de judeus. É considerado um crime contra a humanidade.
Os nazistas vão nomear o seu programa de extermínio aos judeus de solução final. E quais são as táticas que eles vão usar? Quais são as práticas usadas no Holocausto? Por exemplo, fuzilamento em massa. Eles colocavam 1000 judeus na parede e metralhavam esses 1000 judeus de uma vez só. Outra forma que também era utilizada eram os campos de concentração, onde os judeus tinham uma alimentação mínima. Mal dava para sobreviver. Muitos morriam desnutridos e trabalhavam muito. E por último, que ele utilizou, a última coisa que ele usou foi as câmeras de gás, para acabar de vez com os judeus. Ele falava para os judeus que eles iam tomar banho. Os judeus iam felizes porque nunca tomavam banho, né? Não tinham esse direito. E aí eles entravam num lugar fechado, parecido com o banheiro mesmo, e ele jogava ali um gás asfixiante. E morria ali milhares de judeus. E depois que morria, ele jogava os corpos de qualquer jeito. Depois vou mostrar aqui as fotos dos corpos empilhados. Ou ele queimava, certo? Conclusão, gente, eu queria fazer um questionamento com vocês. A gente fala, quando eu falo do nazismo, a primeira coisa que vem assim na minha cabeça, acho que de vocês também, é os filmes. A cinematografia sobre o nazismo é muito grande. Eu posso citar aí O Menino do Pijama Listrado, A Última Sinfonia de Auschwitz, que é lindo, Amor e Ódio, A Lista de Schindler, As Últimas Horas de Hitler, A Queda. Mas agora eu pergunto para vocês, e as bombas jogadas em Hiroshima e Nagasaki? Não existe nenhum filme. E os Estados Unidos jogou as bombas nessas duas cidades e matou em 3 meses 116 mil pessoas. Em 3 meses. Então isso daí também é um crime contra a humanidade. E não existe filme por quê? Porque os Estados Unidos dominam a indústria cinematográfica. Ele não vai querer expor, né, um filme que surja a sua imagem, né? Então, dessa forma, por isso que não tem filme sobre as bombas jogadas em Hiroshima e Nagasaki. Tem só um japonês, mas eu não consegui ter acesso a esse filme. Lembrando também, gente, que o Holocausto, esse genocídio, esse crime contra a humanidade, não foi só esses 2 casos. Nós podemos falar quando os portugueses colonizaram o Brasil, que destruíram e mataram os índios, destruíram a cultura dos índios, restaram poucas tribos indígenas. Podemos dizer também, aqui, né, como também um holocausto, um genocídio, o tráfico negreiro. Quando os negros eram vendidos aqui na América, eles vinham em navios, eles ficavam presos num lugar fechado, no porão dos navios, passando fome, sede e calor. E morriam, eles eram jogados no mar. Morreram quanto? Milhares também. Então a gente tem que entender o seguinte, que não existiu só o Holocausto de judeus. O crime contra a humanidade é de longo tempo. E outra, teve vários crimes contra a humanidade. E não esquecer também que o racismo ainda existe do nosso lado, na escola, na sua convivência, né? Os negros, principalmente, quanto racismo eles sofrem. Então, essa aula ela serviu para mostrar para vocês que o racismo nunca deve ser aceito, ele tem que ser combatido. Porque não existe uma raça humana superior à outra. Esse discurso é usado de um grupo para dominar outro grupo, para submeter, para escravizar, para explorar outro grupo. Então a gente nunca deve aceitar isso. Sempre combater. Né? Se nós queremos lutar por uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais solidária, nós não podemos aceitar esse tipo de discurso racista, não podemos, certo? A aula serviu para isso, para sempre nós combatermos. E se alguém sofrer, cobrar isso, fazer BO, não aceitar. Porque já foi provado, não existe uma raça superior, a humanidade é tudo igual. Charles Darwin já disse, a espécie humana é uma só, é única. Então não vamos aceitar esse discurso. Esse discurso é para explorar o outro, para submeter o outro, escravizar o outro, certo? É isso que eu queria deixar como ensinamento dessa aula para vocês. Ok? Então, gente, por hoje é só. Eu vou passar as atividades aqui embaixo.
E estou aguardando. Se tiver dúvida, estou aqui para tirar dúvidas de vocês. E esperando as devolutivas sobre as atividades. Ok? Muito obrigada pela atenção. Bons estudos para vocês.